muito prazer, eu sou Mariana Reis e esse é o programa Caminhos da Educação. Aqui a gente conversa e fica por dentro de tudo que acontece na educação da nossa querida Feira de Santana. Hoje vamos falar sobre uma pauta que vai além da sala de aula, o papel do esporte na formação das crianças e dos jovens. Você já parou para pensar como atividades esportivas podem contribuir para a disciplina, o respeito e até mesmo para o desempenho escolar? Para conversar sobre esse assunto, vamos receber um convidado que vive o esporte e a educação na prática. Continue com a gente, mas antes, vamos para o nosso Pausa na Dica. Agora é a hora do nosso Pausa na Dica, aquele momento que a gente te dá ideias simples para fazer com as crianças e adolescentes em casa. E a dica de hoje, a atividade é Desafio em Movimento. Separe alguns minutos do dia para propor pequenos desafios físicos, como pular corda, equilibrar objetos, correr ou até criar um circuito simples dentro de casa. Então fica a dica para experimentar com a família. E agora vamos para o nosso bate-papo com o nosso convidado. E hoje nós vamos conversar com Davi Barbosa. Ele é advogado, professor de karatê faixa preta desde a adolescência e também atua com reforço escolar. Ele acredita na educação como ferramenta de transformação e defende o esporte como um importante aliado nesse processo. Seja muito bem-vindo ao Caminhos da Educação, Davi. Obrigado, Mari. Fico feliz de estar aqui, a gente poder falar um pouquinho hoje sobre a educação e o esporte, né? Você é advogado de formação, né? Conta um pouquinho pra gente como o esporte entrou na sua vida. Então, minha vida está ligada ao esporte desde os 3 anos de idade. Comecei com futebol, acho que é o mais comum, Sim. né? Logo aos 5 eu também comecei com a capoeira, me interessava. E aos 5 anos também comecei a prática do karatê. Então chegou o momento que eu interligava os 3 esportes. E aí, desde os 5 anos no karatê, aos 13 me tornei faixa preta. E desde então sigo nessa caminhada aí. E hoje eu ajudo a dar aula lá na Academia de Karatê de São Gonçalo dos Campos. Um abraço ao pessoal, inclusive. E sigo nesse ramo. É uma coisa que me faz muito bem. Você começou muito jovem no karatê, né? Como você acabou de dizer. E qual aprendizado essa prática trouxe para você? Não só falando do esporte em si, mas como pessoa. Olha, eu costumo falar que o karatê, ele me educou bastante. Até pela rotina dos meus pais, então eu acabava não tendo muito contato com eles o dia todo por conta do trabalho. Sim. Então, muito por conta do karatê, eu tive um desenvolvimento, né? E seja esse social, educacional, muitos aprendizados que eu levo até hoje, né? Para o dia a dia, para o trabalho também. E, assim, aprender a não desistir, ter a questão da persistência, ter a paciência, né? Que, assim, o karatê ensina muito a ter essa paciência e praticar até conseguir chegar à perfeição. Sim. Hoje você atua também como educador, né? Sim. E como o esporte contribui na formação das crianças e dos jovens? Olha, eu sou muito defensor e sempre que eu puder falar, eu irei falar em relação a como a gente pode alinhar o esporte e a educação para que a gente possa mostrar aos jovens, né? Eu falo isso muito em relação aos jovens, como ele pode aprender mais na escola, Sim. né? As matérias escolares, também alinhando com o que aprende no esporte, né? A ter mais concentração, a gente fala muito do concentrar, e hoje a gente vê os jovens não tão concentrados, Sim. né? Ter aquela ansiedade de resolver tudo logo, e o esporte ele consegue te fazer ter mais essa calma, né? Te mostrar que é necessário a gente persistir até a gente conseguir o êxito no que a gente quer. Inclusive, essa era a nossa próxima pergunta. É como o esporte ele pode influenciar no comportamento e no desempenho escolar. Exatamente. Assim, a gente ouve muitos relatos dos alunos, inclusive ontem teve aula, Sim. né? E aí, quando a gente aquece, eu costumo perguntar como é que estão na escola, né? O professor Jubiraci também, ele pergunta como é que está na escola, como é que estão as notas, e aí eles se empolgam. Hoje eu fiz uma prova, fui muito bem, consegui concentrar, né? Muitos pais que chegam a nós e conversam também, falando que depois da prática esportiva, Sim. O comportamento em casa melhorou, né? Tem mais vontade de estudar, tem mais aquela determinação, né? Então a gente consegue sempre alinhar
esses dois lados, né? Não é só aprender um movimento, não é só ganhar uma medalha, é muito além, né, de ser vitorioso somente no esporte. Uhum. Eu acredito que o esporte ele também trabalha muito com os valores, né? Com certeza. E para você, quais valores o esporte pode ajudar a desenvolver que fazem diferença, tanto dentro como fora da escola? A honra, o respeito, acho que o respeito é o principal. Assim, falar um pouco por mim, eu nunca quis fazer um esporte, digamos assim, uma arte marcial, já que a gente está falando muito do karatê. Sim. Tem muita gente que pensa em vou aprender a bater, para brigar, né? Mas quando a gente entra, a gente percebe que a última coisa que a gente vai pensar sobre é em agredir. Na verdade, é como a gente pode ajudar, né? E eu levo muito isso pro ramo jurídico, Sim. né? Como a gente pode contribuir para aquela outra pessoa que vem buscar uma ajuda, um auxílio, o respeito, né? A forma de tratar bem, num simples bom dia, porque às vezes a gente passa na rua e não dá um bom dia ou boa tarde, isso tudo também é uma forma de tratar, é saber tratar e lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, com certeza. Hoje eu sempre brinco aqui com os convidados que hoje eu acho que o maior concorrente da educação são as telas, né? Sim, A tecnologia. Sim. Muitos jovens, eles estão mais conectados às telas e menos ativos, né? E como despertar o interesse pelo esporte, ao seu ver? Interessante, muito boa essa pergunta, porque assim, hoje você ser professor em geral, né, é uma tarefa extremamente complicada, porque a gente tem que buscar ao mesmo tempo um meio de ensinar, mas fazer com que eles se sintam atraídos a fazer aquilo. Então, assim, a gente começa chamando, vamos lá para ver uma aula, faz, pratica. Como é que você está o desempenho? Às vezes eles não querem. Tem dia que não vai querer, né? Seja na escola, seja no esporte. Sim. Então, às vezes a gente tem que conversar, entender, fazer com que eles se sintam à vontade, né? Para fazer uma amizade de alguma forma, para que a gente possa convidá-los e retomando a prática, né? Com aqueles que já saíram, desistiram, que às vezes ficam com receio de alguma coisa. Então, assim, é uma linha muito difícil de conseguir equilibrar para fazer com que eles não percam interesse. É muito aquela busca de fazer com que sempre estejam interessados em estar ali. Sim. O esporte ele também pode ser uma ferramenta de inclusão social? Com certeza. Com certeza. Na verdade, é a maior ferramenta, ao meu ver, de inclusão. Porque ali numa prática esportiva, você vai ter diversas realidades. E fazer com que eles se sintam à vontade em fazerem presentes. E ali acho que é um dos maiores meios sociais para que eles possam formar amizades, que um entenda o outro, né? E daí consiga desenvolver. Então é muito desse aprendizado. Para mim, a maior inclusão que a gente pode ter, né, é o esporte. Claro que uns mais, outros menos, porque a gente tem que também adequar a realidade, porque tem esporte que é muito mais acessível que outro, né? Sim. Então, é muito essa busca de como englobar todos ali naquele meio e não deixar, né, se perder. Acredito também, além do desenvolver, socialmente falando, né? Sim. Porque ali eles lidam com indivíduos diferentes e sempre tem alguém que vence uma luta ou perde, mas a gente aprende que nem sempre vamos perder e nem sempre vamos ganhar. Exatamente. Eu costumo falar, assim, é o treino, eu quero competir, eu quero ganhar, mas eu sempre dou um exemplo que, assim, quando a gente vai para uma competição, a gente quer voltar com a medalha, a gente quer voltar campeão. Sim. Óbvio, você treinou, né? É uma conquista. Pô, eu sou bom, né? Muito Sim. assim, de querer se validar, como se somente fosse campeão aquele que é bom. Não. Você também é bom. Você está treinando, você está melhorando a cada dia. Então, eu dou muito exemplo assim. Vamos treinar, vamos competir. Se for bronze, for terceiro lugar, é ótimo também. Você conquistou.
No próximo, vamos treinar mais para você já ser segundo, porque você já teve essa evolução. Sim. Então, eu falo muito disso e falo com os alunos também. Se você tirou uma nota um pouco mais baixa, estude mais. Na próxima, você já tirou uma nota mais alta, não é o que você quer ainda? Ok, isso é bom também saber que você não chegou onde quer estar, mas que você já teve uma evolução. Então é muito assim, da gente ter essa evolução diária, né? É uma rotina que é complicada, mas que faz com que a gente persista. Então é muito do não desistir. E validar o processo, né? Sim. A criança entender que não existe só a largada e a chegada. Exato. Tem toda a trajetória. Perfeito. E dentro de casa, Davi, como os pais podem incentivar os filhos a praticarem atividade física? Olha, é complicado e tenho relatos recentes, porque a gente acaba fazendo amizade com os pais também, né? Então eles falam muito da questão das telas, como você falou anteriormente, né? De querer ficar no celular, no computador, no videogame o tempo todo e deixar de fazer uma prática, de estar fazendo atividade física. Eu acho que é muito também do incentivo, porque quando vai para a área do brigar demais, reclamar, eu acho que faz com que as crianças se retraiam, né? Eles se magoem de alguma forma e falam, então eu não vou fazer. Também é uma forma de birra, Sim. né? Então eu acho que é mais do conversar, né? Sempre buscar incentivar, apoiar. É assim, não cobrar tanto. Eu dou muito exemplo, eu não faz as contas, mas em 2007 eu disputei um campeonato brasileiro de karatê. E aí eu falei em casa, mãe, eu sei do investimento, mas eu vou ganhar. E eu lembro muito de minha mãe falando para Márcia Barbosa que ela fez aquele investimento ali, queria que eu fosse competir porque ela gosta de me ver competindo, mas que não tinha obrigação nenhuma de ganhar. Ela não pensava nisso. Ela queria que eu fosse competir, porque era uma coisa que me fazia bem. Então, assim, eu sempre levo isso, que a gente evite cobrar muito das nossas crianças, porque faz até com que eles fiquem com medo, porque fica com medo de errar. E eles têm que entender que o errar é natural, para que a gente tenha essa progressão e chegue ao ponto de ter um maior nível de acerto possível. Mas o errar sempre vai continuar existindo, porque é a nossa condição também, a gente erra e acerta. Eu acho que passa muito por isso também, principalmente incentivar. Davi, você falou que além de atuar nas aulas de karatê, você atua no reforço também, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é essa jornada. Então, eu comecei com reforço logo após sair da escola, em 2015. E acho que é muito por conta de minha mãe, acho que já veio de berço essa questão de estudar, do estudo e do ensino. Eu gosto muito dessa parte de poder ensinar. E aí, era assim uma forma inicial de ter algum dinheiro. Então, eu comecei com reforço escolar, ainda levo hoje, já numa proporção bem menor, por conta também da advocacia, né? Mas, assim, é uma prática que me faz bem. Eu converso muito com eles e tento, no reforço, mostrar que o reforço escolar, banca, né, que a gente chama, é um a mais. Não estou ali para fazer mágica, mas sim para poder, de alguma forma também, incentivar, mostrar que eles são capazes e fazer com que eles tenham um estudo próprio. Eles sejam independentes nessa questão do estudar, né? Para que melhorem a cada dia. Davi, e além dos reforços, das aulas de karatê, da atuação como advogado, você também atua como professor de matemática no projeto Educa Mais Bahia, correto? Isso, correto. Conta um pouco mais pra gente como é que funciona. Assim, o Educa Mais, ele veio como uma forma, né, de diminuir a evasão escolar, Sim. né, e fazer com que as crianças e adolescentes, né, do CET, que é o Centro de Educação de Tempo Integral, eles possam ampliar seu conhecimento, né? E aí, esse Educa Mais, ele vem com a função das oficinas. Então, eu sou um oficineiro, né? E lá, a gente é uma função, assim, de um plus, né? Um a mais, para os alunos poderem
como eu falei, ampliar os conhecimentos. E também tem outras práticas. Então, lá dentro você vai ter prática esportiva, também você vai ter aulas de matemática, de português, você vai ter acompanhamento, o psicóloga, você vai ter curso de fotografia. Então, assim, tem uma gama, né, de cursos que os alunos podem fazer durante manhã e tarde, né? Eu comecei esse ano, eu acho que é o terceiro ano lá em São Gonçalo. Eu comecei esse ano. Quando eu soube, na verdade, eu procurei porque eu queria muito, como eu falei, essa questão do lecionar. E eu acho que, por mais que a gente tente se apertar ali aqui por conta do horário, do dia a dia corrido, é uma forma de passar um conhecimento e incentivar esses adolescentes, né, a quererem ter uma melhora de aprendizado e principalmente para a vida, né? Porque assim, a gente não deixa de estudar. Então, ingressei esse ano, eu gosto bastante, né? Me faz muito bem, eu fiquei muito feliz em saber que eles também gostam. Porque eu fiquei muito com muito receio no início, assim, pô, será que eles vão aderir? Porque, assim, infelizmente, é uma realidade hoje dos adolescentes, não que na nossa época não tinha, né? Mas, assim, eles veem muito o estudo como obrigação, né? Então, assim, eles estarem na sala de aula durante o dia é uma obrigação. Então, como é que a gente vai fazer enquanto oficineiro para que eles estejam com a gente também? Então, é muito desse pensamento diário. Então, assim, a oficina vem com o intuito de não eu estar num quadro passando o mesmo assunto o tempo todo que o professor. Porque aí vai acabar sendo mais do mesmo. Mas o que é que a gente pode fazer de diferente? Então, por exemplo, hoje, na oficina, a gente está com um projeto, né, a gente está com um projeto de pesquisa, em que envolva a matemática, e aí a gente trabalhou com um tema, né, eu deixei que eles escolhessem o tema para que a gente pudesse fazer essa associação. Eles preferiram o tema das bets. Acho que também é uma coisa hoje muito praticada no Brasil, né? Certo ou errado, mas está aí. Então a gente diariamente faz essa associação, esse estudo de caso para que eles possam desenvolver, até porque vai para a grade curricular deles, né? A questão de ter um projeto de pesquisa no nome deles. Então acho que é muito desse incentivo e buscar fazer algo diferente para que eles queiram também. São alunos de qual série ou séries misturadas? Hoje o projeto, ele engloba alunos do primeiro e segundo ano. Ensino médio. Do ensino médio. E aí, assim, tem momentos, como a gente não tem um horário fixo, a gente fica durante o turno. É muito de estar, assim, às vezes buscando, vamos, tá sem aula, tá em intervalo, vamos lá dar uma estudada, vamos fazer uma revisão. Então, assim, tem dia que a gente pensa o projeto de pesquisa, tem momentos que a gente realmente revisa os assuntos que eles veem em aula porque é uma prova. Então, professor, eu tô com dúvida, me ajuda nisso aqui, tô desesperado. Acontece também. Mas, assim, eu fico muito feliz por eles estarem gostando, né? Estarem gostando de praticar, de estar vivenciando isso. Então, me anima muito a também querer. Porque, assim, você vê que tem uma troca, né, nesse sentido de querer ajudar, de querer melhorar. Então, e é isso que eu converso muito com eles. Que, assim, o estudo, a escola vai ter uma continuidade. Que não necessariamente seja uma faculdade. A gente fica muito voltado para a questão do sair da escola e ter que fazer faculdade. Mas não necessariamente todos querem seguir essa carreira. Querem ter já seu ponto comercial, né? Ser ser empresário, no final das contas. Inclusive, tenho alunas que já têm sua pequena empresa, né? Já trabalham. Isso me faz muito feliz, porque é uma forma de já ter essa responsabilidade, saber, né, o que quer seguir. E eu gosto bastante. Maravilha, Davi. Voltando um pouquinho para o esporte. Sim. Explica um pouco pra gente, para quem está em casa, como funciona o karatê. Suas aulas é específico para crianças de qual idade? Ou as aulas são universais, vamos dizer assim? Como é que funciona, para quem não entende, leiga como eu? Vamos lá.
O karatê é conhecido como arte das mãos vazias, Sim. né? E hoje a gente dá aula dia de terça, quinta e sábados, lá em São Gonçalo. E, assim, karatê é para todas as idades, né? Às vezes a gente fica com receio, estou muito velho para a prática. Jamais, né? Temos alunos lá a partir dos 3 anos, desde os adultos. Hoje temos também professor Eduardo, né? Professor Eduardo Schumann. Eu creio que ele seja com a idade mais elevada, não mais velho, né? Sim. Mas com a idade mais elevada, mas também ele já é faixa preta. Então, assim, é um esporte para criança, adolescente, adulto, mulheres também. A gente fala muito da questão das mulheres e lá temos uma gama de alunas muito grande, né? A busca pela também defesa pessoal, Sim. né? A gente sabe da realidade que a gente enfrenta hoje. Então, é uma forma também de se defender, de aprender, né? E é uma turma muito boa. Então, a gente divide por horários. Temos o horário das 5 horas às 6, que são geralmente os menores, né? Que aí a gente atrela a prática do karatê, o aprendizado dos golpes, dos movimentos, mas Sim. também com o desenvolvimento social, né? Umas atividades a mais para que eles se desenvolvam. E temos o segundo horário, que seria a turma dos maiores, que aí a gente leva das 6 às 7h30, onde a gente já foca mais no karatê mesmo, né? No treino mais pesado. E a gente vai levando. E como funciona a questão das faixas? Eu sempre tive essa curiosidade. Das faixas, vamos lá. Quando a gente inicia, é o faixa branca, Tá. né? Depois de um tempo, como é que funciona os exames de faixa? Porque são as graduações. Você vai ter todo o treino, a prática dos movimentos, o kata, que o karatê se divide em kata e kumite. O kata seria a luta imaginária, onde você faz uma elaboração de movimentos determinados. Sim. E o kumite, que é a luta, é uma luta contra outro adversário, onde você tem que atingir a pontuação máxima determinada para vencer a luta, Sim. né? E aí, assim, com o decorrer da prática, quando o aluno está apto e ele está no tempo correto, ele vai para o exame de graduação. Então, é da faixa branca para a faixa amarela, Sim. da faixa amarela para a faixa vermelha, da faixa vermelha para a faixa laranja, da laranja para a faixa verde. E aí, na faixa verde, passa por um período de estágios, onde tem o primeiro estágio, segundo estágio e terceiro estágio. É uma forma de adequar e melhorar, né, gradativamente a condição daquele atleta para que ele se prepare para a faixa roxa. Porque a partir da faixa roxa já é um tempo mais duradouro na faixa para que desenvolva melhor as práticas e esteja apto a ir para marrom e da marrom tenha toda a evolução necessária para ele se tornar um faixa preta. E aí na faixa preta você vai ter os dans, que é o primeiro dan, segundo dan, onde você já é um mestre. Sim. Então essa é a diferenciação e a progressão do karatê. Maravilha. Na sua trajetória, teve algum momento ou história que te marcou e mostrou o poder do esporte na transformação de vida? Com certeza, sempre tem. 2011, vamos lá. Sempre fui muito fominha de karatê, eu costumo falar. Sempre gostei muito de karatê. E a maioria dos meus amigos treinavam karatê, então a gente treinava junto. Então era uma forma de se incentivar, Sim. né? Tinha esse convívio, então a gente quer sempre ser melhor. E eu falo muito que assim, a gente não tinha uma vaidade em querer ser melhor que o outro. A gente se superava, queria se superar, mas assim, eu observava o colega e eu queria evoluir para estar no nível dele. Pô, ele é muito bom, eu quero estar junto com ele. Então, assim, a gente cresceu muito junto nesse sentido. E aí, em 2011, a gente foi disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê em Pernambuco. Jaboatão dos Guararapes, não esqueça. E eu me sentia muito preparado e eu na minha cabeça, tinha certeza que eu seria campeão. Sim. Brasileiro de comitê. Era o meu forte, na luta. E eu perdi na primeira rodada. Acho que foi um desespero. Porque, assim, eu não entendia onde estava o erro, né? Porque eu não fui campeão. Sim. E aí, conversando com os colegas de academia, os amigos, com o professor, com os meus pais, eu entendi que
não era que me faltou treino. Não, mas eu também tinha que entender que eu competi com outros adversários que também treinaram e estavam talvez melhores preparados, ou às vezes não é questão de estar melhor, mas é o momento, é o dia, né? Às vezes é o golpe. Sim. Então eu passei a entender que eu, claro, sempre posso treinar mais, né? A gente sempre pode evoluir, buscar evolução. A gente nem tudo é perfeito. Na verdade, não está perfeito. Mas a gente pode buscar essa evolução e entender que existem os processos e que a gente vai chegar lá. Então, assim, foi um 2011 que eu treinei, pós o campeonato, eu treinei o dobro, porque eu queria provar que eu poderia ser campeão. Sim. E aí, no campeonato do outro ano, em 2012, eu acabei me tornando campeão. E aí, realmente caiu a ficha de que não é que faltou treino, mas sempre a gente pode dar o a mais, né? A gente sempre pode buscar um aperfeiçoamento e o êxito vai chegar. Então, eu acho que é isso, muito dessa mensagem. E aí eu passei a entender que eu posso levar o que aconteceu para as outras práticas, seja para a advocacia, de um processo em que talvez não tenha êxito. Não sou o pior advogado do mundo. E também, quando eu ganho, eu não sou o melhor advogado do mundo. São condições para aquela situação que proporcionaram ou êxito ou não. Então, é muito de ter essa paciência, ter esse entendimento e buscar sempre evolução. Sim. E para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para os pais e jovens sobre a importância do esporte na educação? Aos pais e aos jovens, queria dizer que o esporte, ele é uma forma social, ela também é uma forma de saúde e principalmente educacional para que as crianças e os adolescentes eles possam se desenvolver, principalmente enquanto pessoas. Mas fica aqui meu recado e agradecimento. Davi, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória com a gente, por mostrar a importância do esporte como ferramenta da educação. Desejo sucesso na sua vida profissional, pessoal, esportista, atleta. E muito, muito obrigada pelo seu sim. Seja sempre muito bem-vindo ao Caminhos da Educação. Obrigado, Mari. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Fico muito feliz pelo programa, porque é um meio de disseminar a educação, de mostrar o valor da educação. Obrigado pelo convite. Se precisar, estarei aqui novamente. Obrigada. E para você que está em casa, obrigada por ter nos acompanhado toda terça-feira às 14 horas aqui na TV Feira. Até semana que vem.